Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a pesquisa da Paraná Pesquisas que mostra que Bolsonaro ganharia de Lula com folga se a eleição fosse hoje. Não é só isso, não só Bolsonaro ganharia de Lula, como Michele Bolsonaro e Tarcísio também ganhariam com muita facilidade. E este é o problema da esquerda. Não é só Bolsonaro que ganha do Lula. Mais do que isso, mesmo comparado com outros possíveis candidatos da esquerda, a direita dá um banho. É aquilo que eu falo para vocês que foi o grande erro de cálculo do STF. O STF achou que esse movimento brasileiro para a direita era um escorregão, uma pedra no meio do caminho, um acidente de percurso. Não porque Bolsonaro fez um disparo em massa de WhatsApp e confundiu as pessoas, elas votaram nele, não sei o que lá. Leitura errada. O povo brasileiro está caminhando para a direita e com muita força. Essa aposta do STF vai explodir na cara deles com muita força em algum momento do futuro. Não sei quando. Não sei se Bolsonaro vai conseguir voltar agora em 2026. Torço para que consiga. Espero que a nossa democracia ainda esteja valendo e, portanto, Bolsonaro deve ser candidato em 2026. Mas se não for em 2026, meu amigo, vai voltar em algum momento. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Pescoço de Tilápia, libertário aristocrata e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e no segundo turno, segundo uma pesquisa da Paraná Pesquisas que saiu agora, e ganharia com uma relativa folga, tá? No primeiro turno, daria empate técnico, porque a diferença é de 2,2 pontos percentuais, e com uma margem de erro é de 2 pontos percentuais a mais ou a menos, ou seja, ainda estaria um empate técnico, mas Bolsonaro bem à frente, bem descolado do Lula já, mesmo no primeiro turno, né? E, detalhe, eles colocaram outros nomes aqui que ninguém sabe se realmente vão concorrer, né? Gustavo Lima, Ronaldo Caiado, Helder Barbalho, Eduardo Leite, um monte de nome aqui que não faz muito sentido. Então, assim, Bolsonaro estaria bem, de qualquer forma, contra o Lula no primeiro turno, já ganharia no primeiro turno. No segundo turno, ele ganha com 45,1% contra 40,2%. Isso, lógico, é uma ótima novidade para o Bolsonaro, é uma péssima novidade para o Lula, mas eu acho que o mais importante dessa história toda nem é isso daqui, porque a gente já sabia que Bolsonaro está na frente do Lula, é lógico que a gente sabe, né? E lembra que a Paraná Pesquisas acertou muito mais os resultados das últimas eleições do que os outros institutos de pesquisa. Então, recentemente saiu Quaest dizendo que Lula ganha de todo mundo, mas a Quaest tirou o Bolsonaro e tirou a Michele Bolsonaro. Lula ganha de todo mundo que a gente fez o teste, porque as pessoas que o Lula perde a gente tirou do teste, né? Coisa típica soviética mesmo desse pessoal. Mas enfim, essa pesquisa mostra a realidade, Bolsonaro está se reabilitando. E mais do que isso, por mais que, estou falando isso aqui também, vão dizer que vão prender Bolsonaro pelo golpe, vão inventar um monte de coisa, achando que isso vai perder a popularidade do Bolsonaro. É o que eu falo para vocês, o grande desespero desse pessoal não é prender ou não prender Bolsonaro, é diminuir a popularidade do Bolsonaro. Eles não sabem como fazer isso. E vão continuar insistindo nesse negócio, vão continuar errando, porque isso vai só acentuar cada vez mais a injustiça que está sendo feita contra Bolsonaro. Então, não duvido nada que devido a essas pesquisas que mostram Bolsonaro na frente, eles tentem alguma brincadeira dessa com Bolsonaro. Não duvido nada. Vão melhorar alguma coisa? Não, vão piorar. Bolsonaro vai aumentar a chance de ganhar a eleição e vai transferir isso para quem quer que ele escolha se ele não conseguir disputar. No final das contas, eles estão só se complicando nessa história. A estratégia deles era uma estratégia até boa. Se realmente Bolsonaro fosse um acidente de percurso, não, foi um disparo em massa de WhatsApp que fez o pessoal gostar do Bolsonaro, então deixa pra lá. Né? Se a gente tirar o Bolsonaro do poder, ele some. Né? Eles achavam isso, que bastava tirar Bolsonaro da presidência da República que ia acabar o bolsonarismo. Não lembra do Barroso falando que derrotamos o bolsonarismo e coisa e tal, né? Depois a gente vai falar sobre o Barroso num outro vídeo hoje. Mas, pois é, eles achavam que realmente tirando o Bolsonaro do poder ia acabar o bolsonarismo. E não acabou, né? Aí tiveram que vir com esse negócio, acusação de golpe, e importunação de baleia, e falsificação de cartão de vacina, um monte de coisa que, putz, uma forçação de barra enorme para tentar não prender o cara. Porque prender o cara eles prendem a hora que eles quiserem. Você tem alguma dúvida que o STF não teria nenhuma dor em prender o Bolsonaro? Não porque ele mereça. Merecer ele não merece. Mas o cara inventa qualquer coisa. Inventaram coisa com o Mauro Cid, inventaram coisa com o Felipe
Martins para inventar uma coisa e botar o Bolsonaro do mesmo jeito, pouco custa, né? O problema deles é justamente eles não prenderam até aqui porque eles temem que isso aumente a popularidade do Bolsonaro. E agora estão chegando no tudo ou nada. Porque eles estão vendo que tudo que eles fizeram até aqui não resolveu, não diminuiu a popularidade do Bolsonaro, ao contrário, aumentou essa popularidade e agora, eles vão partir para tudo ou nada. Partindo para tudo ou nada, eles se sujeitam não apenas a aumentar a popularidade do Bolsonaro aqui no Brasil, como criar uma confusão com os Estados Unidos, com o Trump também. Vamos ver o que esse pessoal vai fazer. É um jogo divertido isso daí. Né? Outra notícia muito boa dessa história é justamente que não é só Bolsonaro que cresceu. Cresceu a Michele Bolsonaro e cresceu o Tarcísio também. Tanto o Tarcísio quanto a Michele estão empatados tecnicamente com Lula no segundo turno, numericamente à frente, embora ainda empatados tecnicamente. E o grande desespero da esquerda é justamente esse. Por quê? Porque o Lula bateu no teto dele. O Lula não vai crescer a popularidade dele, ele não consegue mais. Todo mundo conhece o Lula. Todo mundo tem uma opinião sobre o Lula. Quem gosta do Lula, gosta do Lula. Quem não gosta do Lula, não gosta do Lula. Ninguém vai mudar de opinião sobre o Lula. A Michele Bolsonaro e o Tarcísio, eles ainda têm espaço para crescer. O Tarcísio praticamente não está fazendo campanha, o Tarcísio está só em São Paulo. Ele ainda pode viajar ao país, pode mostrar o seu nome por aí. Eu tenho certeza que essa imagem dele associada à privatização, à diminuição do Estado, à segurança pública, é uma coisa que o brasileiro quer muito. O Tarcísio tem muito espaço para crescer. E a Michele Bolsonaro é aquilo que eu falo para vocês. Eu fiz um vídeo em 2023 falando, olha só, o pessoal vai implorar de joelhos para Bolsonaro ser candidato em 2026 com medo da Michele Bolsonaro. Ela já está numericamente na frente do Lula agora. E ela tem um espaço enorme para crescer, inclusive entre o pessoal que gosta da esquerda. Inclusive entre o pessoal... É lógico, esquerdista não vai entrar nisso. Esquerdista vai votar no Lula sempre. Mas o pessoal que é ali do centro, mas que é mais... gosta mais da esquerda do que da direita, ela tem um espaço enorme para crescer por ali também, uma avenida enorme para crescer aqui no Brasil. Eu mantenho a minha previsão, até 2026 vocês vão ver o pessoal do STF de joelhos implorando: Bolsonaro, por favor, se candidate em 2026, por favor, Bolsonaro, seja candidato, porque a alternativa vai ser a Michele. Eles não têm nada contra ela, não tem como fazer, como desgastar ela, não tem como proibir-la de alguma coisa. E, no final das contas, ela tem um potencial enorme de crescer nessas pesquisas, né? E o Tarcísio também, e se não for a Michele, o Tarcísio tem uma possibilidade enorme de crescer também. Eu digo a Michele porque a Michele é o grande pesadelo da esquerda. O Tarcísio, eles também estão preocupados, evidentemente, mas o Tarcísio, eles vão jogar a mesma parada que eles jogavam contra Bolsonaro, que o cara é misógino, que o cara é violento, que o cara é anti-LGBTQ, que o cara é não sei o que lá, que ele é durão. O Tarcísio tem uma cara de durão mesmo. Então, ou seja, esse papo da esquerda para convencer a franja da esquerda, vamos botar assim, aquele pessoal que não é esquerda, mas tá ali na franja, tá ali, né, tem simpatia pela esquerda. Esse papo da esquerda cola com o Tarcísio, não cola com a Michele. Então, ou seja, esse que eu falo pro pessoal, o pesadelo deles é a Michele Bolsonaro. É o que vai fazer eles implorarem pro Bolsonaro ser candidato em 2026. Mas se não for, se não conseguir, não vai ter o Bolsonaro, beleza. Infelizmente, por mais que eu acho que Bolsonaro não tem por que estar inelegível em 2026, por mais que eu acho que a democracia brasileira vai perder se não tiver Bolsonaro no pleito em 2026, a verdade é que pode ser que o STF bata o pé e não libere mesmo ele para concorrer, né? E nesse caso, aí seja o Tarcísio, seja a Michele, vai ganhar a direita com muita facilidade, eu tenho certeza disso. Mas daí, olha só, tá o pessoal aqui, ó. A Carta Capital faz questão de dizer que foi pesquisa contratada pelo PL, né? Para não dizer que é do Paraná Pesquisa, que é o instituto que mais acerta nas eleições, né? Mas aí tem um pessoal falando que Bolsonaro não quer um impeachment do Lula por causa disso daqui. Porque Bolsonaro prefere enfrentar o Lula em 2026 do que enfrentar, por exemplo, o Alckmin em 2026. Que fazer o impeachment agora seria um erro, porque daí o Alckmin iria melhorar a economia, quando chegar em 2026 a economia melhorou com o Alckmin, o pessoal ia votar no Alckmin e não no Bolsonaro, e daí o Alckmin ia ganhar a presidência. E eu falo para vocês que eu não tenho problema nenhum com isso, por um motivo muito simples. O Alckmin não vai conseguir consertar a economia em 2 anos. O Lula quebrou tanto a economia, imprimiu tanto dinheiro, jogou tanta pressão inflacionária, que se o Alckmin tomar posse hoje e conseguir dar uma melhorada pequenininha e coisa e tal, vai ser no máximo isso, uma pequena melhorada, vai continuar os preços subindo, vai continuar a inflação queimando. Por quê? Porque a inflação, o aumento de preços, ele é um efeito descolado na inflação, é sempre no futuro.
Você cria inflação hoje, os preços aumentam mais adiante. Então, mesmo que o Alckmin tome posse agora, não vai melhorar a situação dele de forma nenhuma. E essa pesquisa mostra muito bem, Bolsonaro está muito bem na aprovação do povo, então não tem risco nenhum de fazer o impeachment do Lula agora, do Bolsonaro. Se tiver que enfrentar o Alckmin, enfrenta o Alckmin e ganha do mesmo jeito, sem problema nenhum, né? Outra coisa que o pessoal está falando com relação à manifestação é que talvez Bolsonaro não queira pedir o impeachment do Lula porque está com o rabo preso no STF, não sei o que lá, porque o STF vai denunciar ele. Olha, eu sinceramente não vejo nenhuma diferença nisso. O STF, eu acredito que vai denunciar o Bolsonaro, vai abrir o processo com o Bolsonaro. Por quê? Porque eles querem diminuir a popularidade do Bolsonaro. Tem alguma culpa do Bolsonaro nessa coisa do golpe? Não, não tem. Mas o STF vai fazer isso de qualquer forma, então não faz diferença isso também. Como eu falei para vocês, eu mantenho o que eu disse, Bolsonaro não quer o impeachment, não quer que ele apareça como pedindo o impeachment do Lula, por causa dos acordos que ele fez com o Congresso e com o Senado para anistia do pessoal do 8 de janeiro. Isso é o foco. Eu acho que ele está certo. É o foco, realmente é muito, muito importante isso. É melhor ele não aparecer como isso, não tem problema. A gente vai aparecer com as faixas lá de impeachment do Lula, vamos pedir o impeachment do Lula. Isso vai dar dor de cabeça para o Lula? Certamente vai. Certamente vai. Eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo hoje ainda. Dessa pesquisa aqui, a gente só tem boa notícia no final das contas. Só boa notícia em cima de boa notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.